Beleza, pessoal? Continuando aqui com nossas aulas de Java básico, vamos para o segundo exemplo. Então, eu vou vir aqui no nosso capítulo 2, exemplos, e vou criar mais um exemplo aqui. A gente seguindo o mesmo formato que a gente estava fazendo antes. Exemplo 2.java. Certo? Eu já tenho até pronto aqui, mas vamos fazer junto com vocês. Main, você digita main, ele já aparece o método principal. Beleza. Int matrícula. Certo? Outra forma de, por exemplo, a matrícula aqui, 10, 15, seguindo o mesmo exemplo do livro. Eu posso também fazer dessa forma, colocar logo a idade aqui na mesma linha. Ele entende que faz parte, todas duas são inteiras, tá vendo? E as duas estão inicializadas. Separei apenas por uma vírgula. Vamos colocar um double, certo? E colocar o dólar. Vamos pegar o dólar hoje, deve estar uns 5 e alguma coisa. Não tenho certeza. E aí vamos digitar a nossa mensagem. Dá um sysout, coloco aspas duplas e coloco matrícula. Para concatenar a gente não precisa colocar espaço, eu gosto por organização mesmo. E colocar mais um mais aqui, nossa idade, colocar uma aspa dupla, idade. Geralmente eu gosto de colocar assim, ó, matrícula, para na hora de escrever ficar mais bonitinho lá embaixo. Idade mais a variável idade e o dólar, certo? Coloca um espaçozinho mais o dólar, certo? Então, se a gente salvar aqui e compilar, ele vai rodar e vai mostrar aqui embaixo pra gente. E tá lá, nossa matrícula, o dólar. Como a gente não deu nenhum espaçozinho aqui, ó, ele apareceu todo emendado aqui embaixo. Certo? Beleza. O intuito desse exemplo lá no nosso livro, que a gente está usando como base, é para quê? Para a gente mostrar como a gente escreve comentários. E é super importante a gente escrever comentários. Porque até mesmo para quem está começando, é ótimo, porque quando você for revisar o seu código, tá aqui. Tem esse tipo de comentário, que é na mesma linha, barra, barra. Se eu quiser fazer um comentário barra dessa forma, tem dessa forma, eu venho aqui e escrevo. Coloco exemplo também de comentário. Tem essa forma. A gente pode colocar até mais de uma linha, por exemplo, eu quiser fazer assim. Às vezes é um texto grande e outras coisas mais. Tem uma forma de comentário que é comentários mais organizados, tá vendo? Que é, às vezes você precisa fazer algo, colocar coisas mais alinhadas e mais bonitinho, você pode fazer dessa forma. Então tem diversas formas de você fazer o comentário, tanto essa. Então depende do que você vai utilizar. Vou dar um run aqui. E aí, agora aqui apareceu mais bonitinho, tá vendo? Deu espaço lá. Então, o nosso exemplo 2. Vamos seguir para o exemplo 3. E aí, no exemplo 3 do livro, ele mostra os operadores lógicos. A gente fazer conta, né? Com a linguagem Java. Eu já vou pegar aqui, eu já tenho o exemplo pronto aqui. A gente adiantar o nosso vídeo. E vou explicar cada linha. Beleza, aqui a gente criou uma variável inteira com o nome de x
inicializou ela com 10. Criou outra variável do tipo inteira, nome y. Se a gente quiser, a gente podia fazer dessa forma aqui, que o Java também aceita, tá vendo? Ou seja, não está errado se eu fizer assim, só que eu não precisava do int aqui. Então, a gente pode inicializar na mesma linha, certo? Fica certo do mesmo jeito. Beleza. Aqui, na primeira linha, a gente mostra a variável x, na segunda, a variável y. Aqui, a gente mostra transformando a variável x em negativo. Aqui eu mostro a variável x dividido por a variável y. E aqui o resto da divisão. Ou seja, com toda vez que a gente utilizar isso, se vocês quiserem olhar lá no livro que eu deixei no repositório, lá vai ter o livro que vocês vão ver os exemplos do resto da divisão. Então eu até vou comentar aqui, ó, isso aqui é resto da divisão. Ou seja, ele pega só o resto da divisão. Por exemplo, 10 dividido por 3, provavelmente vai estar 3, né? E se fosse fazer o número quebrado, ficaria 3,3333, uma dízima, né? E aí, quando a gente pega o resto da divisão, ele vai mostrar aqui nessa parte aqui só o número 1. Aqui a gente transforma essa divisão em inteira. E aqui a gente soma a variável x mais 1. Vamos compilar para a gente ver. E tá lá, ó. Aqui a gente pega mostra a variável x e y, mostra a negativa do x, mostra o x dividido pelo y, que é o resultado 3, né? O resto da divisão, que é 1, igual eu havia falado, e o inteiro, ou seja, significa que esse valor aqui, teoricamente, ele está mostrando só 3, porque a variável é inteira, mas se a gente for pegar, se fosse um double, ele ia mostrar o 3, 33, 63, ou um float. E aqui o x mais 1, que é um mais x. Então é dessa forma. Beleza? Então esse foi o exemplo 3. Vamos para o exemplo 4. .java. Não se esqueçam de pôr a extensão .java. Certo? Está aqui o nosso exemplo 4. Da mesma forma, eu também tenho o código pronto aqui e vou explicar para vocês. Beleza. O que acontece? Aqui a gente tem uma variável com o nome de S1 inicializada. Apesar de ser o número 10, ela é uma string, porque ela está dentro de aspas, certo? Então, se eu pegar aqui outra variável que eu peguei, foi o v, e aí eu passei o valor, eu transformei esse valor aqui, que era uma string, em inteiro. Ou seja, como que eu faço isso? Que é um integer. Então, esse parâmetro aqui é o passar de string para inteiro. Certo? Então, quando eu precisar transformar um dado que é string inteiro, eu preciso usar dessa forma. Certo? Aqui, eu já transformei ele em float, ou seja, é praticamente a mesma lógica aqui, só que agora, em vez de ser para inteiro, é para float. E aqui, para double, certo? Por que isso? Porque para fazer qualquer tipo de conta, ou seja, se eu precisar somar valores, fazer qualquer tipo de cálculo, eu preciso que ele esteja de um formato numérico. Mesmo que seja inteiro, float ou double, mas está de um formato numérico. Essa forma aqui é uma forma de cast. Vocês vão ver aí a teoria. Ou seja, eu estou passando um cast aqui para dizer que a variável x, que ela é float, eu quero que ela seja inteiro.
e a y, que é double, que ela seja inteira também. E aqui, ó, a variável inteira, esse string value of, eu estou voltando ela para string, certo? Então, é dessa forma. Aqui eu vou mostrar as três variáveis, igual está no livro. Beleza? Vou salvar aqui e dar um run para vocês verem o resultado. Certo? Então, todos saíram 10, 10, 10. Ou seja, aqui no S2 ela é uma string, aqui ela é uma inteira e aqui ela também é uma inteira. Se eu quisesse fazer uma forma mais bonitinha de mostrar, também daria certo. Beleza, pessoal? Então, esses foram os exemplos de como, vamos só recapitular, de como fazer comentários. O exemplo 3 foi de realizar cálculos, certo? E o exemplo 4 foi de transformações de inteiro para de string para inteiro, de string para float, de string para double, voltar ela para inteiro, voltar ela para string. Então, é dessas formas aqui que a gente vai utilizar mais para frente, certo? Então, até a próxima aula.